Os meus pais eram casados. A minha mãe era dona de restaurante. O meu pai era para trabalhar junto com ela no restaurante, mas desde que eu cresci e não tinha como me levar, e a minha mãe conseguia fazer praticamente tudo do restaurante, porque ela que tocava na administração, no financeiro, nas compras, na cozinha, cuidava de tudo. O meu pai, ele era um folgado. Hoje eu vejo que ele era um folgado, que se aproveitava da minha mãe. Dormia até meio-dia no sofá, às vezes me levava para a escola sem me dar almoço, esquentava comida da noite passada. Minha mãe não tinha como dar conta de tudo sozinha. Mas eu lembro quando eu era criança que meu pai ele começou a me dar banho. Talvez ele já me dava banho há muitos anos, mas depois dessa idade eu estava tomando banho e a minha mãe ela chegou num horário assim que ela nunca chegava, em que o restaurante mais estava lotado. Era um restaurante simples, mas era perto de fábricas, então davam muitos homens e muita gente. Minha mãe tinha funcionários que trabalhavam com ela, mas ela era a cabeça daquele negócio e muita coisa ali não funcionava sem ela. E ela chegou estourada. Hoje ela me conta que ela chegou nervosa porque tinha tantas coisas para resolver que ela foi decidida a brigar com meu pai, a mandar ou ele levantar e ir para o restaurante trabalhar com ela, ou quando ela chegasse do restaurante ele já não queria, ela já não queria ele em casa. E quando ela chegou em casa, que ele estava me dando banho, ela pegou meu pai no flagra. Ela disse que pegou meu pai no flagra. Eu lembro da cena, né? Eu lembro dele passando banho, dele passando a mão em mim e ele tava pelado também, entendeu? E aí, naquele momento, ela quebrou a casa inteira, ela quebrou o pau com ele, ela quebrou a vassoura na cabeça dele. Eu lembro que ela falava assim, vai minha filhinha, põe a toalha e veste a roupa, põe a toalha e veste a roupa, você vai comigo. Eu lembro só eu lembro de flashes, mas eu lembro, né? E eu cresci, quando eu cresci eu pedi para minha mãe me contar, né, novamente. E ela fala que fez o corpo de delito, que a gente foi na delegacia e, por incrível que pareça, eu não lembro desses detalhes. Eu lembro, mas eu não lembro tão a fundo, sabe? E ela disse que estava tudo bem, o meu pai não tinha chegado a fazer algo, né, para me machucar. Eu lembro de flashes, mas eu não lembro de tudo. Quando eu cresci, eu até perguntei para minha mãe se ela podia, apesar dela não gostar de falar, ela fala porque a história é minha. E ela conta que a gente chegou aí no corpo de delito, a gente foi na delegacia, a gente fez uma denúncia contra o meu pai, fizeram alguns exames, porque ela tinha medo dele ter feito alguma coisa pior comigo, mas graças a Deus o laudo deu negativo, mas aquilo já foi o suficiente para ela nunca mais querer olhar na cara dele. Ela se sentia culpada por muito tempo, mas ela era agradecida de ter me tirado daquela vida. O que minha mãe não sabia era que depois desses 6 anos que ela fosse me tirar dos cuidados do meu pai, que ela terminou com ele, mandou meu pai embora, denunciou meu pai, quebrou o pau com ele, ela teria que colocar eu para ficar com outra pessoa. Então ela decidiu me colocar para ficar com a minha tia, com a irmã dela, que tem 2 filhas, as minhas primas, que o foco principal da história são elas. Quando eu fui começar a morar com essa minha tia, a minha mãe trabalhava em restaurante. Então, minha mãe falou que, olha, se você quiser, eu posso trazer a marmitinha dela todos os dias. Porque aí não atrapalha você a ter que fazer mais comida ou a fazer coisa. E minha tia até que ela falava, não precisa, né? A boca que as minhas filhas comem, a sua come, vai comer também. Não precisa se preocupar. Então minha mãe falou, não, então tudo bem, mas então, como eu vou te pagar por mês, às vezes a gente dá um pouquinho a mais para fazer as compras ou alguma coisa, ou eu dou alguma coisa do restaurante também para você. E ela, minha tia, não, tá tudo bem. Quando as coisas foram passando, tinha dia que minha mãe não conseguia me buscar, porque ela decidiu abrir o restaurante pela noite para poder ver se dobrava os lucros dela. Então, nesse período de experiência de abrir o restaurante de manhã e abrir o restaurante pela noite, porque pela noite era movimentado, eu comecei a ficar mais na casa dessa minha tia e a minha mãe passou a me buscar só aos finais de semana. E aí as coisas começaram a ficar piores. Porque quando eu ia comer, às vezes, quando eu chegava da escola, minhas primas chegavam primeiro do que eu. Elas tinham comido e quando eu falava, tia, eu quero almoçar, ela falava, ixi, acabou a comida, vê se tem biscoito. E ali foi a primeira vez que eu falei, não, tudo bem, né? Fui comer biscoito. Só que isso começou a se tornar frequente. Tia, eu tô com fome. Ah, faz um miojo.
E aí, um dia eu fui perguntar para as minhas primas, né, se elas tinham almoçado. E elas falaram que sim, é porque elas mesmo que não queriam deixar pra gente. As duas falaram assim, que sim, que tinha comida, mas as duas não queriam deixar pra mim. Isso. E eu comecei por mais que eu era criança, aquilo me magoava, mas ao mesmo tempo, sabe quando você deixa pra lá, que você finge que você não se importa? E aí é que as coisas começaram a ficar piores mesmo. Porque quando eu fingia que eu não me importava, elas começaram a fazer de tudo pra me implicar, de tudo pra me magoar, de tudo pra me machucar. E aí começaram algumas humilhações, né? A minha tia, ela falava que eu ia ser uma Zé Ninguém, que eu não ia prestar na vida, que a minha mãe não tinha tempo pra mim. Minha prima começou a me bater. Ela me dava uns tapas, me dava uns beliscão, me dava uns puxão de cabelo, me xingava de burra, de gorda, de feia, de fedida, de sem família. Ela falava que eu não tinha pai. Ela falava várias coisas que me magoavam muito. E ela falava assim, se você contar pra sua mãe, amanhã eu vou te bater, porque a sua mãe não tem com quem te deixar. Você vai ficar na casa de outra pessoa que vai fazer maldade com você. Mal sabendo a minha prima, o que eu já tinha passado com meu pai, né? Porque ela também era criança, ou talvez ela sabia e usava isso contra mim, mas eu como criança não levava isso na maldade tão profunda. E aquilo, eu fui crescendo com esse sentimento, sabe? E aí eu nunca vou esquecer que a minha mãe, ela mandava verdura, comida, e quando chegava, falava, chegou comida do restaurante, era o restaurante da minha mãe. As duas iam correndo e comiam e não deixavam nada pra mim, sabe? Deixava restinho de comida, pedacinho de carne. Mesmo quando a comida vinha do restaurante da minha mãe, eu não tinha liberdade de comer bem. Já teve vez da minha tia sair pra ir ao shopping e minha mãe falar mesmo, eu falar no telefone, e às vezes minha mãe me ligava e ela falava, tá tudo bem? E minha tia, ela fazia uma cara feia pra mim, como se você contar, você vai apanhar aí de mim, sabe? Porque minha tia sabia que as filhas dela me batiam e ela meio que deixava e tava tudo bem pra ela, sabe? E eu queria muito que a minha mãe soubesse, então eu tentava mudar meu tom de voz pra minha mãe perceber, mas a minha mãe não percebia que eu tava infeliz naquele lugar. E aí um dia eles foram no shopping, eu falei, mãe, a senhora pode mandar dinheiro pra eu ir no shopping com as minhas primas? Porque talvez a minha tia não tem dinheiro. E eu pedi, porque toda vez que a gente ia ao shopping, minha tia comprava sorvete para as duas e não comprava para mim. Gente, hoje que eu sou adulta, eu vejo tanto que isso é judiação. Isso é muito judiação. Um sorvete é R$3, sabe? Minha tia negou um sorvete para uma criança, sendo que minha mãe pagava ela para ficar comigo. Eu não precisava estar passando por aquilo. Mas eu também não sabia me defender, que era uma adulta e duas crianças, ou seja, 3 crianças, porque ela, como adulta, agia igual as filhas, sabe? Ou seja, as minhas primas é totalmente a minha tia. Então, assim, ela fez muita maldade. Aí, esse dia do shopping, minha mãe mandou R$200, porque minha tia falou que ia comprar umas roupas para as minhas primas e qualquer coisa, a minha mãe mandou dinheiro e falou que qualquer coisa, se eu quisesse também, alguma roupinha, minha tia podia comprar para mim. Pois ela comprou um monte de coisa para as minhas primas e quando eu perguntei assim, tia, cadê o dinheiro que a minha mãe ia mandar para mim? Ela falou, eu comprei para suas primas, você achou que eu ia comprar pra você? Ela quer ser besta. Você não vai ter nada nunca na sua vida se depender de mim, sabe? Então, ela era muito ruim pra mim. E ela ainda falou assim pra mim, vai lá contar pra sua mãe, vamos ver se ela vai fazer alguma coisa. Amanhã você vai precisar de mim de novo, aí você vai ver o que eu vou colocar você pra comer com os cachorros. Então, assim, eram as ameaças que faziam sentido, porque minha mãe não tinha com quem me deixar, sabe? E aquilo foi me corroendo por dentro de um jeito tão forte. Tudo era primeiro as minhas primas, era delas, era pra elas. Eu me sentia até um pouco a Cinderela, porque era como se a minha tia fosse a minha madrasta e as minhas irmãs, filhas da minha madrasta, fossem as minhas primas. Mas lá no fundo eu sabia que um dia essa história ia mudar, que um dia isso ia ser diferente, que um dia as coisas iam, sabe, entrar no lugar. Até que eu fui crescendo e ali na base dos meus 13 anos, eu comecei a revoltar um pouco com a situação, né? Minha tia falava, eu já resmungava, eu já batia a boca com ela e ela começou a me xingar de tudo quanto é nome, falava várias coisas pesadas pra mim. E aí foi quando eu comecei a falar pra minha mãe qual que era o problema eu trabalhar no restaurante com ela, que eu queria trabalhar no restaurante com ela, e ela falava que não. Minha mãe também era meia dura comigo, sabe? Eu acho que o estresse dela, do trabalho dela, não deixava ela ser paciente comigo e ela acabava descontando em mim. Então, assim, eu não tinha tempo com a minha mãe e o tempo que eu tinha com ela, eu não tinha liberdade de falar dos meus problemas. Eu não tinha
tempo suficiente. Nosso tempo sempre era curto, era corrido. Ela às vezes estava comigo, mas ela estava no telefone, ela estava conversando com alguém, ela estava com alguma amiga, ela estava no meio de alguém. Então eu não tinha isso com a minha mãe, sabe? E nos finais de semana, que quase ela não ia me buscar, porque ela também começou a sair, ela começou a beber, ela começou a querer aproveitar a vida dela, porque a vida inteira foi casada com meu pai. Então, ela meio que era como se ela também tivesse me abandonado. Então, isso era muito doído pra mim. E quando eu pedi pra ela pra trabalhar no restaurante, ela foi muito dura comigo. Que trabalhar em restaurante? Você não tem idade pra trabalhar em restaurante, não. Não sei o quê. E começou a ser muito ríspida com a situação e comigo. Aí eu comecei a falar, cara, a minha mãe não vai me tirar dessa situação. Na minha cabeça, eu acreditava que por ela ter me tirado da situação com meu pai, ela era minha heroína, sabe? Ela era minha rainha, ela era minha defensora. Mas depois eu comecei a perceber que ela não era tão assim minha defensora, que ela não ia me tirar daquela situação e que eu ia sofrer a vida inteira na mão da minha tia se eu não buscasse sair daquilo, sabe? A gente estava começando a crescer, as coisas estavam começando a ficar mais sérias, as responsabilidades estavam aumentando, eu ainda passava pela mesma situação de ser escrava da casa, de ter que lavar, passar, cozinhar, de ver minhas primas saindo com os amiguinhos pra balada e minha tia, não, você não vai. Por quê? Porque eu não quero que você vai, sabe? Por maldade mesmo. Até as amigas das minhas primas, já no off, chegaram assim no cantinho pra mim, me abraçaram e falavam que não era normal o jeito que elas me tratavam, que tinha pena de mim e que esperava que eu saísse daquela situação. E foram essas pessoas que começaram a ver me mostrar que realmente eu não merecia aquilo. Eu não era tão pobre coitada assim. Eu não era uma menina assim, sabe, tão jogada na vida. Por mais que eu tivesse mãe, a minha mãe estava trabalhando e a minha mãe pagava para eu estar naquele lugar. Então eu comecei a crescer. E ali eu decidi um dia, na volta da escola, passei no salão, na beirada de um salão de beleza, e perguntei pra moça do salão de beleza se ela não precisava de ajuda, como manicure ou alguma coisa. Ela falou, olha, como manicure, não, porque nosso salão é muito cheio e tal, mas eu tô precisando de uma menina pra ficar na recepção, você é bonita, você é nova, você quer vir trabalhar pra mim? Aí eu falei, eu quero. Na época, ela pagava um valor super legal pra minha idade, sabe? Era tipo, era mais da metade do salário, não era um salário inteiro, era mais da metade. Pra mim já era muito, porque qualquer dinheirinho que eu recebesse já era bom pra eu poder ir juntando na minha cabeça, né? E aí eu comecei a trabalhar de recepcionista nesse salão, e eu fui assim, aí eu ganhei o celular da empresa para poder colocar todos os leads, né? Aí a moça da recepcionista gostava tanto de mim que ela me deu um cursinho virtual. Ela falou que enquanto não tivesse cliente, para eu ir assistindo esse cursinho, que era um cursinho de sistema, para organizar um sistema. Só que aí dentro dessa plataforma de cursinho de sistema tinha vários outros cursinhos de vários outros sistemas de controle financeiro, controle de caixa, fechamento de caixa, controle de estoque, várias coisinhas do tipo. E eu comecei a fazer esses cursinhos. E aí tinha uma participação especial de uma moça que ela tava, chama Letícia, o nome dela, Letícia Vaz. Ela tem 28 anos e ela tem várias empresas. E ela tava dando um cursinho também por uma marca que tava dentro dessa plataforma. E o curso era de mídias sociais. E aí, como eu tinha o celular da empresa e o celular era um iPhone, eu comecei a fazer umas fotos e uns vídeos para jogar no Instagram da empresa e tal. E quando eu vi, a proprietária da empresa, do salão, ela me incentivava muito, porque eu era nova e ela falava, você é uma máquina, tudo que você colocar a mão você vai prosperar. E era muito grandioso ouvir isso de uma pessoa de fora. E eu só tinha 14 anos. E aí, eu fazia foto, eu fazia vídeo, eu controlava o estoque, até que o salão começou a crescer. A gente começou a divulgar, eu comecei a captar, tipo as blogueirinhas da cidade, pra ir lá no salão, falando, olha, se você acabou de ganhar e tal, e minha patroa super concordava, minha patroa achava aquilo o máximo. E aí, de repente, de recepcionista, eu comecei a ser líder, tipo, comecei a trabalhar como gerente, porque eu sabia de tudo da empresa dela. Abaixo dela era eu. Até as funcionárias que trabalhavam para ela há uns 7 anos
ficavam meio assim de bico virado pra mim, porque eu tinha acabado de chegar e tava em posições que elas não estavam. Mas porque eu não entrei com a mão na massa. Elas trabalhavam, elas faziam maquiagem, cabelo, unha, depilação, e elas ficavam lá dentro daquele mercado. Só que minha patroa sempre dava oportunidade delas fazerem curso e, você pinta unha, você fez um curso de alongamento, então bora pôr um canto de alongamento. Você melhorou sua técnica de depilação, você quer que eu compre os equipamentos? Bora comprar os equipamentos. Ela sempre foi muito motivadora. Vocês acham que aí ficou tudo bem lá na casa da minha tia? Quando eu arrumei um emprego, e aí minha tia falou que eu arrumei emprego, ela falou, graças a Deus, eu não aguento você dentro de casa, que não sei o quê. Porque ela sempre falava que eu ia virar uma vagabunda, que eu não ia prestar, que nem nada. E ela sempre falava que eu tinha que virar alguém na vida, que eu tinha que arrumar um emprego. Então, quando eu arrumei emprego, ela achou o máximo. Mas quando ela ficou sabendo que eu estava fazendo curso, que eu estava melhorando, que até o meu uniforme da empresa mudou, que eles mudaram o uniforme da empresa, as coisas começaram a dar tudo errado. Ela começou... Primeiro, eu cheguei em casa um dia, ela tinha colocado meu uniforme pra bater com umas roupas coloridas, meu uniforme era branco. Então ela manchou meu uniforme inteiro e ela falou, é que eu não vi, sabe? E foi muito decepcionante eu chegar na minha patroa e mostrar meu uniforme e pedir pra arrumar outro, e querendo ou não tiveram que descontar do meu salário, o aluguel, a roupa, porque foi manchada. Depois, eu chegava em casa e eles não tinham lavado vasilha, não tinham feito comida, não tinham tirado lixo de banheiro, a casa estava de cabeça para baixo, e minha tia falava que se eu não arrumasse a casa antes de dormir, eu não ia para a escola no outro dia, não ia trabalhar. Eu morria de medo de perder o meu emprego, porque meu emprego era a minha liberdade, era onde eu estava juntando meu dinheiro, era onde eu já estava olhando aluguel. Gente, isso com 15 anos de idade, eu já estava procurando um lugar para eu alugar, para eu começar a comprar meus móveis. Então é óbvio, né, que ela estava me atrapalhando. E isso começou a semana inteira. Era casa suja, era casa porca, e eu não podia falar nada. E quando eu falava, ela me humilhava, falava, você que não quiser dormir na casa do cachorro. Então, assim, era muito decepcionante, porque por mais que eu estava crescendo, e às vezes eu falava, tia, eu tô virando mulher, eu tô virando adulta, pra senhora me tratar desse jeito, eu não sou mais aquela menininha que você cuidava nela. Pra mim, você sempre vai ser a mesma. Você nunca vai mudar. Você sempre vai ser aquela mesma necessitada de sempre. Então, assim, ela me via nesse lugar de tristeza. Até que um dia, eu fiquei muito, muito, muito chateada, de verdade, porque ela virou pra mim e falou assim pra mim que ela não tinha como pagar as contas da casa, não tinha como pagar a internet, não tinha como pagar a energia, não tinha como fazer compras e que eu ia ter que começar a ajudar em casa também. Aquilo pra mim foi o ó. Foi o ó, porque era o dinheiro que eu tava guardando para poder ter minha casa. E se eu tivesse que ajudar ela, ia demorar mais ainda eu mudar de casa, entendeu? Ia me atrasar muito mais. Aquilo foi desesperador para mim, sabe? Mas eu não desisti. Eu peguei meu dinheiro, eu dei o dinheiro, aí ela começou a querer controlar. Eu chegava em casa, ela queria mexer nas minhas coisas, ela abria minhas pastas, ela abria minha carteira, ela falava que eu era menor de idade, que eu não tinha controle financeiro, que ela que ia controlar minhas finanças, que ela que ia controlar minha dívida. Ela ia no mercado, continuava comprando do bom e do melhor para as filhas dela, me deixava faltando as coisas. Quando eu comprava coisas para geladeira, eu chegava para comer, não tinha as minhas coisas, porque eles tinham comido o que era meu. Aí eu fui explodindo, eu fui estourando até que um dia... Porque eu nunca deixei isso atrapalhar meu trabalho, porque no meu trabalho eu tentava passar que eu tinha uma vida perfeita, que eu tinha uma vida de princesa. Só que é óbvio que a minha patroa não é boba. Ela via, assim, que às vezes eu ia chorando, que eu ia pra baixo, que às vezes aconteciam coisas comigo, que eu tava cansada. E um dia ela foi, né, acabou o expediente, ela pediu pra eu ficar, e ali eu pensei que ela ia me demitir. Falei, ela vai me demitir, porque eu cheguei atrasada, porque tem uniforme, porque... Eu comecei a ficar atrapalhada no trabalho, meu trabalho não estava rendendo como estava rendendo desde o começo, começou a cair porque eu não estava descansando, porque eu tinha que chegar em casa cansada e fazer um monte de coisa, foram várias coisas. Aí ela virou para mim e perguntou o que estava acontecendo. E aí eu decidi desabafar para ela toda essa história que eu tô contando para vocês. Desde a minha infância, com meu pai, com a minha mãe, com o restaurante. Inclusive, ela até conhecia o restaurante da minha mãe, conhecia minha mãe de dar oi, tchau, porque frequentava esse restaurante de vez em quando, mas nunca tinha conversado com ela. E ela entendeu a minha vida e o que eu tava passando com a minha tia, sabe? E aí ela virou pra mim e falou, olha, você já tem 16 anos, você vai fazer 16 anos, existe como você se emancipar, conversa com a sua mãe, já que sua mãe ela nem te contratou e acha ótimo você tá trabalhando aqui, se você quiser eu vou com você, a gente vai lá, te emancipa. E aí, isso quando eu fizesse 16. Aí ela disse assim, porque tipo, eu não precisava me preocupar,
que era para eu continuar estudando, para eu continuar trabalhando, que eu ia chegar muito longe e que as coisas iam dar certo para mim. E aquilo foi um grande incentivo, ela saber da minha história, da minha trajetória. Ela falou, quando qualquer coisa que acontecer, você já chega, depois você me conta, não na frente dos clientes, mas você chega, você me conta, conversa comigo, deixa eu participar da sua vida, dos seus problemas, sabe por quê? Porque a metade do seu dia na escola, a outra metade é aqui, e a outra metade é lá. Então, e o seu rendimento aqui é o lugar onde eu tô te valorizando. Então, eu espero que você me valorize também, compartilhando comigo um pouco de você. E eu achei incrível, porque ela foi uma amiga, uma mãe, uma irmã mais velha, ela foi uma verdadeira parente, uma verdadeira pessoa, uma verdadeira luz. Foi muito legal. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a compartilhar tudo com ela do que estava acontecendo. E aí, ela virou pra mim e falou assim pra mim, já que sua tia tá ficando pedindo dinheiro pra você, vamos fazer o seguinte... Fala pra ela que eu mudei seu modo de ganhar. Se ela quiser, ela vem aqui no salão falar comigo. E eu fiquei morrendo de medo. E aí ela falou, não, que agora é eu que vou te dar o seu salário. Aí você fala que é porque eu tô fazendo um projeto pras minhas funcionárias. Eu quero ela vir aqui debater comigo. Porque você é menor de idade, você também não tem por que ficar levantando dinheiro pra casa. Entendeu? Fala que você tá fazendo um curso aqui comigo e todo o dinheiro que você ganhar comigo vai ficar aqui. E aí eu comecei a fazer isso, mas de fato eu comecei a deixar o dinheiro com a minha patroa e ela foi juntando pra mim, acumulando pra mim. Em 3 meses de trabalho, ela virou pra mim e falou, olha, com esse valor que você tem aqui, tem umas kitnetzinhas em tal lugar que você consegue alugar. Só que você vai passar uns perrengues no começo, eu posso te emprestar um colchão e aí você vai tocando suas coisas, mas já dá pra você olhar na internet pra você comprar fogão, essas coisas, você olha aqui e você vai comprando. E de pouquinho a pouquinho eu fui fazendo isso. Aí, no dia que eu cheguei na minha tia e falei pra minha tia que eu ia sair da casa dela, a minha tia virou pra mim e falou assim, você vai morar onde? Debaixo da ponte? Deu uma risada na minha cara, minhas primas deu risada na minha cara, sabe? Aí eu pensei comigo, gente, será que essa mulher não se enxerga? Eu trabalho, entendeu? Eu ganho meu dinheiro, eu estudo, eu me visto bem, eu me preocupo comigo mesma, eu tô alugando a minha casa pra começar a tocar minha vida, essas filhas dela que nem passaram num cursinho, não passaram, e tá falando mal de mim? Pelo amor de Deus, sabe? Eu fiquei assim, e aí eu falei, vou morar debaixo da ponte, tia. Eu só tô te avisando mesmo que eu vou arrumar minhas coisas. Pasmem, tá? Dormi na casa dela, fui pra aula no outro dia do trabalho, da escola. Eu fui pro trabalho e quando eu cheguei na casa dela, as minhas coisas já estavam encaixotadas. Só que ela achou que eu ia ficar triste, que eu ia chorar, que eu ia me sentir mal, igual a vida inteira. Quando elas fizeram coisas pra mim, eu abaixava a cabeça, eu chorava, eu ficava mal. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, obrigada! Que gentil, vocês foram muito gentil em encaixotar as coisas pra mim. Vocês me pouparam um grande trabalho. Minha tia ficou pé da vida comigo. Você acha que eu fiz isso porque era pra poupar trabalho pra você? Se manca, minha filha. Eu fiz isso pra você não demorar muito, pra você pegar suas coisas e te vazar daqui. Na hora eu falei, não, pode ter certeza, você me ajudou muito obrigada. E minha patroa foi lá com aquele carrão dela, me ajudar a buscar os trem e tudo. Ela ficou olhando pra minha patroa com uma cara de nojo, assim, sabe? E ficava de fundo, quando eu entrava na casa pra resmungar, ela ficava de fundo, assim, espero que não volte bater no meu portão, porque senão você vai ver que é comer comida de cachorro. Porque ela amava aquele cachorro dela, de verdade, ela amava o cachorro dela, sabe? E aí tudo ela botava eu pra fazer com o cachorro, se eu fosse fazer, mas nunca de fato fez eu comer comida do cachorro, mas adorava falar. Peguei tudo que era meu, falei, quer que eu me despeça ou a gente ainda vai se ver muitas vezes? Ela, Deus me livre, eu não te espero te ver nunca mais. Eu olhei pra cara dela e falei, ai tia, então tá bom, então tchau. Tchau, dei tchau pra minhas primas, ela tudo de bico virado, elas tudo assim, porque até hoje, gente, até hoje elas dependem das minhas tias, as duas não viraram nada, uma já teve filho, arrumou o filho com um cara que não presta, entendeu? A outra até tem um emprego, mais ou menos, mas assim, não estuda, não tem um relacionamento, não conquistou nada da vida, continua andando de transporte público, que não é problema nenhum. Mas pra você humilhar as pessoas do jeito que você humilha, né, as coisas têm que fluir. Aí, resumindo minha história, acabando, né, mudei pra essa kitnetzinha, de pouquinho a pouquinho comecei a construir minhas coisas, acabei que fiz um curso no Senac, de líder de vendas mesmo. A minha patroa começou a expandir e nós começamos a fazer reuniões e ela começou a vender franquias do estabelecimento dela e começou também a dar curso
para outras cabeleireiras, mas curso de como abrir um salão de sucesso e não curso de cabelo, entendeu? Curso de empresária. E aí eu fui com ela junto. E aí eu comecei a trabalhar na administração desses projetos, dessas franquias. Atualmente eu continuo trabalhando com ela. Eu sou a gerente geral das franquias brasileira de nível nacional. Atualmente a gente tem 18 franquias espalhadas pelo Brasil. Eu ganho assim, minha média de salário hoje é gigantesca, eu ganho muito bem, ganho mais de 30 mil por mês, tenho meu carro, tenho meu apartamento, tenho meu marido, que é advogado, formado, que tem um escritório maravilhoso, o escritório dele é um dos lugares mais legais da nossa cidade, a gente mora num condomínio fechado, eu tenho um filho que estuda na melhor escola da minha cidade, a gente tem, assim, uma vida impecável, viajamos várias vezes no ano, tudo que eu quero comprar eu posso, eu ando com roupas de marca, eu ando com coisas de marca, eu participo de ONGs, faço projetos sociais, sabe? Mas uma das coisas que eu mais prego no meu projeto é o mundo empresário. Eu gosto de contar a minha história porque eu também fui sofrida, né? A minha mãe continua com o restaurante dela até hoje, só que o restaurante dela cresceu muito porque ela conseguiu um homem maravilhoso, que é o meu padrasto, que conseguiu dar esse suporte que meu pai nunca deu na vida dela. Tem o meu irmão caçula, inclusive, eles têm restaurante de sucesso com comida de alta gastronomia, que tem adega dentro do restaurante, eles inovaram, o restaurante subiu de nível, subiu de patamar, graças a Deus. Hoje, inclusive, a gente sempre faz viagens em famílias, hoje eu consigo conversar com a minha mãe sobre isso, né? Consigo falar sobre o meu pai, consegui contar sobre a minha tia, minha mãe já me pediu perdão várias vezes, mas daquele jeito dela. Eu também não sabia, né? Que a sua tia ia fazer isso. Então, assim, daquele jeitão dela, mas ela me ama, ela ama de paixão o meu filho, é um neto dela, eu amo meu irmão, a gente é super unido, eu tenho muita gratidão por essa minha patroa e sócia maravilhosa, que pegou na minha mão, que me deu oportunidade, que me viu, sabe, que me enxergou meu talento, minha força de vontade, minha força de querer, que me incentivou a estudar, que subiu o meu cargo, que subiu o meu nível, que me incentivou, que me levou com ela e que hoje a gente tá aí governando várias franquias maravilhosas e eu sou muito grata. E a minha tia e as minhas primas, que assim, nitidamente morrem de inveja da minha vida, porque sempre é indiretas, várias vezes que a gente convida, porque de vez em quando minha mãe ainda convida elas para algum evento de família, alguma coisa, elas se sentem mal, elas não vão, elas falam que elas não fazem parte da nossa família. Então, assim, eu não sei o que eu fiz para elas, porque de fato eu nunca fiz nada, eu era criança, eu era inocente, elas me odiavam de graça, né? Odiavam a minha vida de graça, então eu não tenho nada que posso fazer, eu não tenho o que pedir desculpa, pedir perdão, eu não tenho o que falar com elas. Eu tenho apenas que agradecer que eu dei a volta por cima, que eu conquistei tudo que é meu. E se você se sente triste, você se sente pra baixo, você sente sua vida fracassada, pode ter certeza que sempre vai ter alguém que vai te levantar se você quiser se levantar também. E é isso. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? História longa, mas muito gostosa, né? De superação, aí de crescimento pessoal, de empreendedorismo, de uma forma de você encontrar uma saída, sabe? Se você se sente mal, se sente que você tá no fracasso, que você tá no abandono, sempre vai ter empresas e pessoas que vão querer olhar pra você, ver sua força de vontade, te dar uma oportunidade de aprender, de te moldar, de te fazer estudar pra você crescer cada vez mais e quem sabe você ser um grande potencial aí a nível nacional. Se você também já passou por alguma situação como essa, me manda sua história no storiescanaldetipaulo@gmail.com, curta, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.